muito especial para todos nós. A homenagem às mães foi uma ideia de uma americana, Ana Jarvis, e consta que ela teria ficado muito triste depois de algum tempo, e que foi uma grande atividade, muito esforço para ela conseguir esse estabelecimento dessa data. E ela ficou muito triste porque a data acabou sendo apropriada pelo comércio e se transformou na segunda maior data para o comércio em todo o mundo. Porque todo mundo quer dar um presentinho para a mamãe, é sempre um apelo muito forte para as vendas. Mas não devemos nos preocupar com esse aspecto. O importante é saber que, efetivamente, é preciso destacar a figura dessa mulher que escolhe ser mãe, que acolhe em seu ventre outro espírito, que oferece essa oportunidade. E para todos nós que estamos aqui numa caminhada de evolução, é muito importante ter essa chance de, mais uma vez, iniciar uma jornada de aprendizado. Sem a disposição dessa mulher, não teríamos essa oportunidade. Então, é claro que a preocupação com essa apropriação da data e fazer disso motivo de comercialização e de lucro, sempre existe. Mas nós podemos transformar a data no momento de homenagear, de agradecer, de compartilhar com a nossa mãe, se ela ainda está presente no cenário, momentos de alegria, momentos de paz. Hoje, por exemplo, eu passei o dia com 2 dos meus filhos, eu tenho 4, mas 2 estão fora do Espírito Santo. Então, passei o dia com 2 deles, foi um dia muito agradável, prazeroso, em que compartilhamos momentos de alegria. A família, ela sempre se renova nessas datas, há sempre essa oportunidade. E se nós não temos conosco a nossa genitora, nem por isso a data deve ser triste. Eu sei de pessoas que falam isso, eu não gosto da data. Tem gente que se refere a essa tristeza pelo fato de já não ter a mãe presente no cenário terreno. Mas nós espíritas não devemos nos entristecer com isto, porque nós sabemos que a personalidade tem que ceder espaço à continuidade da experiência da individualidade mortal. Aquela que exerceu o papel de mãe para nós, retornou à verdadeira pátria, levou consigo a experiência desta encarnação e está seguindo o seu processo evolutivo. Então, o nosso coração não deve se entristecer com isto. O apego a essa persona, o apego à transitoriedade que nos faz, às vezes, vítimas de emoções e sentimentos que nos desestabilizam. Então, nós devemos sempre nos alegrar. E sempre a gratidão deve ser um movimento interior em relação a essa que nos deu a vida. Então, a casa colocou como título dessa fala de hoje, A Mãe na Vitrine. A Mãe na Vitrine, deixa eu mostrar para o pessoal, é título de um livro. Esse livro resultou de um trabalho conjunto meu e de 2 irmãs consanguíneas, Silene e Leila. E a ideia foi colocar a mãe na vitrine, não no sentido de que seja algo comercializável. O prefácio foi feito por um psicólogo, Luiz Gustavo, e ele diz assim: a mãe está na vitrine, mas ela não está à venda. Porque, ao contrário de muitas outras coisas na nossa cultura, a mãe representa algo que não se pode vender nem se pode comprar, que é a afeição, o amor.
E segundo dizem, o amor de mãe é o amor mais próximo do amor divino, na experiência transitória dos seres encarnados. Então, colocar a mãe na vitrine não está fazendo uma referência a essa questão do comércio. O que está se querendo aqui é destacar a figura. Quando você coloca numa vitrine, você coloca à vista de todos, numa possibilidade de olhar de vários ângulos. Também nos remete à questão da escolha. E fica uma pergunta logo de início. Seria possível escolher a mãe? Será que essa caminhada conjunta resulta de um movimento voluntário de um ou de outro lado, seja daquela que acolhe, seja daquele ser que vem à vida? E para muitas pessoas na nossa cultura essa pergunta pareceria absurda, mas para o espírita não é, porque nós vemos a experiência do espírito pelo prisma da reencarnação. Nós temos a noção clara de que há dois estados possíveis: ou o espírito está encarnado, ou ele está na erraticidade. Estar na erraticidade é um estado transitório. Encarnado também é um estado transitório. Nós só chegaremos a um estado definitivo quando tivermos desenvolvido todos os nossos potenciais. Então estaremos na condição de espíritos puros. O espírito puro, ele não sofre a contingência reencarnatória. Ele já não precisa reencarnar. Vai fazê-lo se houver uma missão, algo importante a desenvolver. Mas do ponto de vista de todos nós, espíritos em caminho nesse processo evolutivo, ou estamos na erraticidade ou estamos encarnados. Estar na erraticidade é estar liberto da máquina biológica que nos limita. E a situação do espírito livre do corpo, ela pode ser que permita a ele decisões acerca da sua encarnação. Ele pode efetivamente ter uma visão clara de si, do seu momento evolutivo e do que lhe cabe ainda desenvolver, e ele pode intervir no planejamento da próxima etapa de aprendizado. Funcionaria assim, como se a gente pensasse num viajante. Um viajante, ele está na sua situação definida de vida na sua residência, mas ele planeja fazer uma viagem. Então, ele vai determinar aspectos relativos a esse programa que ele vai desenvolver. Então, há espíritos que têm nível evolutivo para tomar decisões a respeito da próxima encarnação. E eles recebem orientações de espíritos ainda mais avançados nessa caminhada. Então, a escolha da família, a escolha da mãe que vai acolher, não fica sendo algo tão absurdo dentro dessa visão. Então, para que haja um entendimento mais preciso dessa questão, eu vou lembrar um fato que é narrado por André Luiz. André Luiz conta uma história bem complexa no livro Libertação. Libertação é uma obra que vale a pena ser lida e meditada detalhadamente. Um dos aspectos que André Luiz conta é relativo a Matilde. Matilde é um ser espiritual que já avançou um tanto mais em relação a nós, na caminhada evolutiva. Está em instâncias espirituais bem elevadas.
para vocês terem uma ideia da elevação de Matilde, para ela se manifestar nos ambientes em que ficam os desencarnados ligados à Terra, ela precisa de se materializar, de transformar a sua apresentação energética de alguma forma perceptível para os espíritos que estão mais ligados ao nosso nível evolutivo. Então, Matilde é alguém que tem a condição de escolher, de definir a sua caminhada encarnatória. Ela não precisaria reencarnar. Para a sua própria evolução, ela não precisaria. Mas ela escolhe retornar à Terra num projeto de resgate de um espírito muito amado que, em outras etapas da experiência dela, representou o papel de filho. E esse filho, ele na Terra exerceu posições de mando na hierarquia da Igreja Católica e, sendo uma autoridade eclesiástica, não pautou sua vida pelas diretrizes do Evangelho de Jesus. Foi na fase em que havia grandes interesses econômicos envolvidos no processo e ele exerceu a autoridade no sentido de ampliar as riquezas da igreja à custa de muitas vidas. E certamente na sua perspectiva, ele estava, de alguma forma, desenvolvendo um projeto de interesse do cristianismo e de Jesus. Mas o mal é o mal, ainda que na nossa perspectiva pareça o bem. Então esse espírito que representou na Terra uma figura eclesiástica muito importante, ao desencarnar, ele se viu numa condição bastante precária do ponto de vista das relações com a nova dimensão de vida. Então, Matilde, ela toma-se a tarefa de resgatar aquele ser, porque tinha grande amor por ele. Amor de mãe é assim. O amor de mãe, ele funciona a vida inteira, vai além da morte. E se preserva íntegro e forte em toda a eternidade. Então Matilde resolve que ela deve retornar à vida e ela vai preparar essa etapa no nível evolutivo dela. Ela tem essa condição. Então ela solicita apoio de vários seres espirituais que estão mais próximos da Terra para intercederem junto à família que virá recebê-la. São muitos detalhes que a gente não poderia contar aqui para vocês, mas vale a pena a leitura direta do livro para entender esse processo. E ocorre que a mulher que será a mãe de Matilde, ela está sofrendo um severo processo obsessivo na Terra, uma perseguição por espíritos vingativos. E Matilde, então, se incumbe de coordenar ações e solicitar intercessão de outros espíritos para libertar a sua futura mãe daquele processo de perseguição que certamente seria muito danoso para a constituição física dessa mulher. E é interessantíssimo o momento em que Matilde consegue falar com aquela que seria a sua futura mãe. E essa criatura, no livro, tem o nome de Margarida. Margarida é retirada do corpo físico, em desdobramento, e num espaço próximo da nossa vivência aqui na crosta terrena, ela se encontra com Matilde materializada. Aí
que a gente percebe como que as coisas na dimensão espiritual são muito mais complexas do que a princípio se pensa. A ideia de que desencarnar coloca o indivíduo numa condição de tudo ver e tudo saber é muito fantasiosa. Os espíritos desencarnados, eles veem e conhecem dentro do limite evolutivo em que eles estão. Então, Margarida não teria nem condição de ver Matilde se ela não densificasse a sua organização perispirítica para se fazer visível. E elas se encontram, e o diálogo que acontece entre as duas é um diálogo interessante para todos nós que somos pais e mães, porque Matilde diz a Margarida uma coisa que nos impacta. Ela diz que ela não iria prescindir da segurança que Margarida deveria lhe dar. Nós estamos falando de um espírito elevadíssimo, mas ainda suscetível de processos dolorosos quando veste a roupagem biológica e dependente da proteção que lhe pode ser dada pelos pais, e notadamente a mãe. Por que a gente destaca a mãe nesse processo? Porque a ligação do espírito que retorna à vida com a mulher que será a mãe é a ligação mais íntima e forte que existe. É descrita como um processo de fusão energética, como se fosse a enxertia de uma planta. Você sabe que quando você quer enxertar, você pega uma planta adulta, você tem que dar um talhe nesse caule e colocar ali a raiz do broto que vai ser desenvolvido. A planta adulta oferece a sua seiva à nova planta ali enxertada. Ela vai crescer alimentada pela planta adulta. Essa é a metáfora usada para descrever a reencarnação. O espírito que vai retornar à vida tem a sua organização energética fundida à organização energética da mulher. É um processo único na caminhada evolutiva. A partir desse momento, todas as emoções, todos os sentimentos dessa mulher afetam o ser que está retornando. Mas é uma pista de mão dupla. A vida psíquica desse ser também afeta a mulher. Por isso que o processo gestacional envolve tantas complexidades que nem a ciência sabe dar conta de explicar. Pensamentos, sensações, desejos acometem a mulher nessa fase e muitas vezes não são movimentos dela, mas reflexos dessa individualidade que está ali acoplada. Então é um processo tão intenso de ligação que isso afeta a vida daquele ser que está reiniciando a sua caminhada. Daí a importância da mãe em nossas vidas. Por mais que nós, depois de adultos, tenhamos esquecido tudo isso que se passou, o fato é que durante toda a gestação e durante a fase infantil, em que somos totalmente dependentes, essa influência é poderosa. E dentro de cada um de nós tem a mãe que nos gerou. Cada um carrega consigo a sua mãe. Entender um pouco da dinâmica dessa mulher e do processo que ocorre é importante para nós nos conhecermos. Daí a gente falar que a Mãe na Vitrine, ele é um trabalho que não se endereça só às mulheres, porque todos nós nascemos de uma mulher, homens e mulheres, e ela é uma presença poderosa em nossa vida. Então, saber a nossa relação com ela, saber quem foi ela e a nossa relação com ela é importante.
para nós nos conhecermos. Muitas vezes a gente surpreende repetindo as nossas mães. Muitas vezes a gente se surpreende por imitar a sua atitude, o seu comportamento. Mas é porque estamos impregnados dela. Isso é uma verdade que é de todos nós. Então, será que no mundo espiritual nós escolhemos a nossa mãe? Sei que existe a possibilidade de escolha? Existe, mas depende do nível evolutivo do espírito que vai retornar. Na condição mediana de evolução, geralmente o plano reencarnatório ele é feito com a ajuda de espíritos mais avançados, de espíritos que nos tutelam. E eles é que vão fazer um levantamento da trajetória que nós trilhamos para apontar qual seria o lar propício para o nosso retorno. Agora, existem processos reencarnatórios muito menos detalhados do que esses, porque existem seres espirituais que estão em condições tão precárias de evolução que eles não têm nenhuma participação no processo de escolha e seleção da família que vai acolher. Então é tudo muito difícil de nós falarmos em todos os seus detalhes, mas vale a pena conhecer, porque uma coisa interessante, e a gente deve logo também comentar. Nós achamos muitas vezes que o amor materno é alguma coisa que é automatizada simplesmente pelo fato biológico de uma mulher se tornar mãe. E isso não é uma verdade. O amor materno, ele se desenvolve na relação com o filho. E ele pode não se desenvolver. Pode acontecer de haver tamanha precariedade nesse vínculo que a mulher não dê conta de amar o seu próprio filho. E isso que nos mostra ocorrências terríveis de mulheres que abandonam os seus bebês, colocam na porta dos outros, embrulham em sacos plásticos, joga dentro da lagoa, joga através do muro no quintal do vizinho. Essas notícias são veiculadas pela mídia. É porque o amor materno não é algo automatizado em nós. Ele pode ou não se desenvolver em nós, na dependência de como nós entendemos a vida e de como nós nos relacionamos com esse espírito que vai retornar pelo nosso intermédio. Muitas vezes, o plano envolve a necessidade de encontrar grandes adversários de vidas passadas. E essa presença vai trazer ansiedade, vai trazer angústia, vai trazer mal-estar, incômodo físico. E há processos de rejeição materna tão fortes que determinam o abortamento desse projeto. Muitas ocorrências de aborto espontâneo têm a ver com as dificuldades nesse percurso. Então, nós que já enfrentamos toda essa maratona que representou a nossa chegada ao mundo e conseguimos estabelecer um vínculo com essa mulher que nos acolheu, é muito importante que nós tenhamos em nossa mente a gratidão por ela e a noção das dificuldades desse afeto que não é espontâneo, não é automatizado. E os espíritos dizem, a Allan Kardec, que o amor materno, ele é o maior tesouro que algum espírito pode receber ao chegar a esse mundo. Então, aqui, no livro A Mãe na Vitrine, nós trabalhamos com 3
o sentimento materno e trazemos aqui uma experiência muito forte de uma poetisa. Essa poetisa é Flor Bela Espanca. Ela constrói um poema falando dessa dificuldade de relacionamento. Vejam bem, na vida, para mim, não há deleite. Ando a chorar convulsa noite e dia, e não tenho uma sombra fugidia, onde pouse a cabeça, onde me deite. E nem flor de lilás tenho que enfeite a minha atroz, imensa nostalgia. A minha pobre mãe, tão branca e fria, deu-me a beber a mágoa no seu leite. Poeta, eu sou um cardo desprezado, a urze que se pisa sob os pés. Sou como tu, um riso desgraçado, mas a minha tortura ainda é maior, não ser poeta, assim como tu és, para gritar num verso a minha dor. Não é impactante? Não é forte? Ela representa nesse poema alguém que teve nessa relação com a mulher que ofereceu a oportunidade de retorno à vida, teve a indiferença, teve a rejeição. Essa mulher estava cheia de mágoas, mágoas que a gente não dá para detalhar pelo texto, mas quantas vezes a mágoa é a tônica principal da nossa vibração também, porque não nos sentimos amadas, porque não nos compreendem, porque a vida é difícil, por muitos motivos. E isso impacta o espírito que está retornando à vida. Dessa forma, esse espírito, não se sentindo acolhido pela sua própria mãe, ele desenvolve uma baixa autoestima. E ao longo da vida ele vai enfrentar grandes dificuldades para se sobrepor a esse primeiro momento. Porque a mãe é a nossa primeira lição de amor. É a nossa mãe, quando a gente retorna à vida. É claro que o espírito tem a sua bagagem, mas aí eu retomo a conversa da Matilde com Margarida. Matilde tinha uma bagagem extraordinária de evolução, mas ela disse a Margarida: eu vou precisar da segurança que você pode me dar. Eu vou precisar que você não me enfeite como uma boneca. Eu vou precisar que você trabalhe comigo esse começo, me preservando de desenvolver a vaidade, o orgulho e outros pontos que, mesmo numa condição avançada, o indivíduo ainda se sujeita nesse universo transitório em que nos movimentamos. Então imaginem vocês se um espírito de uma envergadura como Matilde ainda é dependente da relação com a sua mãe para se estruturar a ponto de ser vitoriosa na sua missão, porque qual era a missão de Matilde? Ela viria como filha de Margarida e na vida adulta ela receberia como filho aquele espírito ainda retido em trevas por séculos e séculos, para dar a ele a nova chance, a chance do recomeço. Então vejam como é importante essa figura na nossa experiência. A gente falou da experiência da Flor Bela aqui, mas nós falamos também aqui da experiência de André Luiz quando encontra sua mãe no mundo espiritual. Vocês viram o filme Nosso Lar? O filme Nosso Lar foi visto por 50 milhões de brasileiros. Nosso Lar o filme é a transposição para a linguagem do cinema do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. E André Luiz relata a sua própria experiência. Então, ele que na vida
anterior a essa experiência tinha sido médico aqui no cenário do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Ele era um médico materialista, mas ele teve uma grande surpresa quando ele foi vitimado por uma doença súbita e desencarnou e se viu vivo numa outra dimensão que ele não compreendia como funcionava. E ele ficou perdido em um labirinto de espaços que ele não compreendia, só povoado de sombras, e ele continuava mantendo a dinâmica da vida material, porque sua barba crescia, seu cabelo crescia, sua roupa se esfarrapava, e as pessoas que não entendem muito essa questão da vida depois da morte se surpreendem com essas informações. Mas é que a dinâmica da matéria não é só a matéria física, essa compacta que nós conhecemos. O corpo energético que nos serve, que Allan Kardec chamou perispírito, ele não morre. E ele mantém o condicionamento da matéria biológica, enquanto o espírito é nivelado nesse processo evolutivo ligado ao mundo material. Então André Luiz se sente totalmente desamparado. Ele não adestrou, como ele mesmo fala, não adestrou sentidos para viver essa realidade. Ele viveu como se não fosse viver mais depois da morte. Mas o que tirou André Luiz desse processo foi lembrar a própria mãe. Em determinado momento desse sofrimento, ele se lembra que quando ele era criança, a mãe ensinava a orar. E ele repete a postura que a mãe ensinava, se coloca de joelhos, de mãos postas, e repete a oração que a mãe ensinou. E nesse momento, todo o seu psiquismo se abre à percepção de ajuda que estava ao lado dele o tempo inteiro e ele não percebia. Então foi a mãe que, de alguma forma, representou essa possibilidade de resgate dele. E no filme, não sei se vocês vão lembrar, o filme retrata o momento em que ele se encontra com essa mulher que é a mãe dele. Agora, a narrativa do livro, ela é muito mais bonita do que o filme conseguiu mostrar. E na narrativa, ele, no momento que ele encontra a mãe, ele se esquece que ele é um ser na plenitude da sua vida madura, e ele retoma aquela condição de querer colo, de querer acolhida da mãe de novo. E ela, claro que ela o acolhe, mas ela o acolhe alertando que nesse momento, nesse novo momento de experiência, que ele devia conter a emoção. Não se entregar dessa forma, porque nós somos mãe e filho na caminhada terrena. Depois que a gente desencarna, nós somos irmãos de jornada. Então, nossa condição, às vezes, de dependentes desse afeto, pode nos transformar em pessoas incapacitadas para assumir a condução da nossa própria trajetória. E ela alerta o André Luiz quanto a isso. É muito bonito a conversa dele com a mãe, vale a pena também ler. Então, aqui no livro A Mãe da Vitrine, a gente trabalha com muitos conteúdos e um deles é um capítulo de número 8, que a gente pergunta assim: que mãe existe em você? E nós damos alguns parâmetros. Existe a mãe sem voz. A gente vem de um processo cultural em que a mulher, por muito tempo, ela ocupou a posição de subalternidade. Não é verdade? Então, a mulher que se submete dentro da família à autoridade do marido,
geralmente ela não tem voz. Ela silencia e geralmente esse silêncio tem o objetivo de manter a paz e a harmonia doméstica, mas é um processo que interfere na formação dos filhos. Existe a mãe repressora, aquela mãe que é super protetora e reprime no seu filho a sua movimentação livre. Existe a mãe dominadora, que não deixa que seus filhos cresçam e façam as suas próprias escolhas. Existe a mãe chantagista, aquela que diz, meu Deus, o que eu fiz para merecer isto, né? Eu trabalho tanto, eu faço tudo por você, e é assim que você me paga? A mãe chantagista é assim. A mãe cúmplice só dos filhos. Muitas vezes, nessa mentalidade machista que existe em nossa cultura, as mulheres também são machistas. Elas privilegiam os filhos e sobrecarregam as filhas. As filhas têm que ajudar nas atividades domésticas, os filhos não têm essa incumbência. Então, é a mãe cúmplice dos filhos. E tem a mãe que é cúmplice das filhas. Por algum motivo, ela internalizou uma raiva do masculino, talvez por uma relação precária com o seu próprio pai, e desconta no filho. Protege as filhas, desconta no filho. Tem a mãe que é mãe do marido. O marido é mais um filho dentro de casa. Ele não faz nada sem a mulher. Ele não sabe onde está a roupa, onde está o chinelo, ele não sabe colocar o seu prato, ele não sabe escolher o que ele vai vestir, a mulher que já prepara tudo. Então, essa mulher não é só mãe dos filhos, ela é mãe do marido também. Existe a mãe que é pai e mãe. Essa mãe que é pai e mãe é uma figura que está se multiplicando, porque nós estamos vivendo um tempo em que a família fica entregue, geralmente à mulher, porque o companheiro abandonou o espaço doméstico, abandonou o projeto da família. Tem casos também que a mulher abandonou, mas é mais comum o abandono do marido e a mãe fica com a incumbência de prover a família, de orientar os filhos, de representar a autoridade dentro da casa e, ao mesmo tempo, representar a sensibilidade, o acolhimento. Ela é pai e ela é mãe. Então, são papéis que podem ter acontecido na nossa história de filhos e podem ser papéis que nós estamos reproduzindo na nossa história como mães agora. Então, cabem reflexões a respeito disso para nós nos situarmos, nós escolhermos uma forma mais madura de lidar com isto, de trabalhar os sentimentos dentro de nós, de entender que não somos perfeitas. Muitas vezes a nossa cultura idealiza a mãe como uma santa. Nenhuma mulher na trajetória terrena, nesse nível evolutivo, está nessa condição. E não adianta querer assumir a santidade, porque se for só de fachada, não se sustenta. Então nós temos que ter os pés no chão, olhar a nossa própria realidade, saber os nossos limites e ser honestas com os nossos filhos em relação a esses limites. Os filhos são espíritos encarnados. Na fase infantil, eles estão na nossa dependência, mas depois de algum momento dessa caminhada, eles são capazes de entender quando nós dissermos o nosso limite para eles. Eles são capazes de entender se nós somos sinceros ou não na nossa manifestação. Então é importante que a gente entenda que mãe é essa que está dentro de nós, como foi a nossa relação com a nossa mãe. E de que forma nós podemos superar este momento, recompondo esse vínculo, mesmo que a mãe já esteja desencarnada. Ela não desapareceu no universo. Ela é um ser que segue a sua trajetória. Ela agora é alguém
que na dimensão espiritual está também enfrentando seus desafios. Nós devemos estabelecer esse vínculo na base da amorosidade plena e da gratidão com essa figura feminina tão importante em nossas vidas. Então, hoje é o Dia das Mães. E eu tenho certeza que na prece inicial foi formulada essa vibração por todas elas, que elas são importantíssimas ainda no cenário que nós atravessamos. E, só para a gente fechar essa história, porque são muitas histórias, a gente não daria conta de trabalhar todas elas aqui, mas fica o convite para aqueles que quiserem depois conhecer o trabalho e nos dar um feedback, conversar em outras oportunidades, nós teremos um prazer de vir fazer de novo comentários sobre essa figura feminina, mas só encerrando, lembrar assim, uma síntese da mensagem espírita é construída poeticamente também por Maria Dolores, e ela nos dá um fecho para essa conversa que a gente está tendo agora. Não importa se a mãe foi uma mãe difícil, se a mãe foi uma mãe complicada, se a nossa relação não foi boa, não importa. O importante é que ela nos trouxe a este momento aqui. Então, Maria Dolores diz assim: a tormenta da paixão sufocou da virtude a pequena flor. Fez-se triste o ser, imergiu na dor. Mas a voz do eterno bem ecoa no fundo da alma, e a mente atribulada esquece a dor e se acalma. Mãe, divina esperança de renovação dos caminhos, aves em plumes se abrigam no calor de um novo ninho. A vida triunfará enquanto no mundo houver a chance de recomeço num regaço de mulher. Muito lindo, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Muita paz.